Pessoal, então o objetivo dessa videoaula é que nós possamos discutir exatamente um assunto chamado capacidade produtiva, ok? Para discutirmos aqui o assunto capacidade produtiva, né, isso dentro da nossa UC9, tá? Nós precisamos entender então o que significa capacidade. Então vamos aí rapidamente a uma definição acerca de capacidade, uma definição muito simples. A capacidade, do ponto de vista conceitual, diz respeito à quantidade máxima, né, de algo. Então, vamos a alguns exemplos para que isso fique um pouco mais claro. Quando nós falamos em quantidade máxima de algo, estamos nos referindo, por exemplo, vou pegar um exemplo simples para a gente poder entender, como por exemplo, cinema. Quando nós pegamos uma sala, nós sabemos exatamente que esse cinema, essa sala, ela tem uma quantidade limitada de lugares. Então, no meu exemplo aqui, ó, uma sala de cinema de grande porte, 400 lugares. Se nós analisarmos também do ponto de vista, por exemplo, um tambor de grandes dimensões, nós sabemos que ele tem uma capacidade, por exemplo, de 300 litros. Então, quando a gente fala de capacidade, a gente diz respeito à quantidade máxima de algo. E qual que é a relação disso com os sistemas produtivos? Nós vamos, ao longo dessa explicação, tentar entender a capacidade produtiva, né? E, com base nisso, definir, por exemplo, né, a quantidade máxima que um processo, máquina ou atividade manual é capaz de fazer, certo? Então, capaz de produzir. Portanto, o nosso objetivo na UC9, quando a gente fala de capacidade produtiva, é entender a quantidade máxima que um sistema consegue produzir, certo? Então, esse primeiro vídeo é só um conceito do que nós vamos falar um pouco da capacidade produtiva. Então, o que você precisa entender, capacidade produtiva, vamos ao conceito de capacidade. É a quantidade máxima de algo. Um cinema, por exemplo, tem 400 lugares, um tambor tem 300 litros. Cabe mais do que isso nesses espaços aqui? Não. Quando nós estudamos a capacidade produtiva, nós tentamos saber exatamente a quantidade máxima que um processo, ou seja, toda uma produção, que uma máquina, ou então que uma atividade manual é capaz de produzir. Então nós vamos discutir exatamente esse contexto dentro do PCO. PCO, Planejamento e Controle de Operações. Minha recomendação para você poder anotar essas informações e desenvolver. Sugiro que, se eu falei muito rápido, você utilize esses botõezinhos aqui no YouTube. Ó. Esse aqui, que é um play, que você pode apertar. Ou então, esse aqui, né, ó, que é o pause. E aí você para, faz as anotações. Se você quiser avançar, você tem, obviamente, esse botãozinho aqui, ó. Então você consegue retroceder. Qual é a minha recomendação? Ao verem esse conteúdo, se vocês estiverem vendo isso agora, tentem transcrever essas informações para um papel, para uma folha de caderno, porque aí você consegue assimilar com mais facilidade os conceitos que eu estou tratando aqui, tá bom? Então, nesse primeiro vídeo, uma introdução rápida do que é capacidade produtiva. No segundo vídeo, a gente vai destacar as capacidades, ou seja, elas podem ser classificadas. E eu vou falar brevemente das classificações, para depois mostrar um exemplo prático para vocês, para que vocês tenham uma atividade e possam desenvolver esses fundamentos na prática, ok? Então, já volto, né, no próximo vídeo para as classificações de capacidade produtiva. Um abraço a todos e até mais!